Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O Jornal dos Mercados Financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10h. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais. Bom dia aos ouvintes da LAC, bom dia também aos subscritores do canal Hora da Bolsa. Cá estamos mais uma vez para apresentar-lhe o que de mais importante se faz e acontece no mercado de valores imobiliários em Angola. Esta é a edição de segunda-feira, 19 de abril de 2021. Hora da Bolsa, o espaço em que o seu dinheiro rende mais. Hoje vamos trazer nas notícias o barril de Brent, de crude, pode chegar aos $10 em 2050 se o Acordo de Paris for de acordo cumprido, diz o banco de investimento Goldman Sachs. Também fica a saber que o antegrupo de Jack Ma, depois da crise que o grupo está a viver na China, avalia formas de Jack Ma deixar controle de pressão da China. Já sabe, Jack Ma é um dos homens mais ricos da China, chegou a ser mesmo o mais rico do país. O seu grupo de negócios está a viver alguns problemas. Você vai saber mais sobre isso acompanhando a edição de hoje da Hora da Bolsa. Vamos contar-lhe as duas coisas que você precisa saber antes de declarar as ações de acordo com as regras do Brasil. Na verdade, quer investir internacionalmente, tem aqui algumas dicas do que é que deve fazer antes de declarar as ações que tem na sua carteira, quando deve fazê-lo, porquê deve fazê-lo, como fazê-lo, que vantagens e desvantagens poderá ter. Durante a edição de hoje vai acompanhar como habitual o Raul Diniz a trazer as oportunidades de financiamento e investimento existentes na Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Fique connosco, é o que temos para hoje, para si, aqui na edição de segunda-feira. Publicidade. Promove aqui o seu negócio. Contacto comercial@horadabolsa.co.au. Todos, nacionais ou estrangeiros, podemos comprar instrumentos de dívida e ações na Bodiva. Mas primeiro precisa de abrir uma conta custódia num banco autorizado ou corretora. Pode guardar e transferir títulos e ações somente se tiver uma conta custódia. Ainda não tem uma conta custódia? Procure entre os 27 intermediários financeiros autorizados aquele que lhe oferece as melhores condições e solicita a abertura de uma conta custódia. Os títulos de dívida e ações rendem mais dinheiro em juros que os depósitos a prazo. Do que é que está à espera? Contacte já o seu banco ou corretora, abra já a sua conta custódia e coloque o seu dinheiro a render na Bodiva. A campanha de literacia financeira da Hora da Bolsa conta com o apoio da Bodiva. Confiança e transparência ao serviço do mercado. Vamos começar, como é habitual, pela rubrica Direto dos Mercados com Raul Diniz. Raul, muito bom dia, bem-vindo uma vez mais aqui à Hora da Bolsa. Que oportunidades de investimento e financiamento existem nos mercados Bodiva? Bom dia, João Costa, e bom dia, ouvintes do programa A Hora da Bolsa. É com muita satisfação que faço parte de mais uma rubrica Direto dos Mercados, onde brevemente contaremos também com a participação dos bancos comerciais e das corretoras licenciadas. Estas que apresentarão também as oportunidades que têm em carteira nos seus livros. Para esta segunda-feira, dia 19 de abril, vamos apresentar as oportunidades existentes no mercado e que estão refletidas no livro de ordens da Bodiva e de como os investidores poderão rentabilizar os seus recursos. Joel, à semelhança do que temos feito nas semanas anteriores, nas segundas-feiras das semanas anteriores, vamos antes de mais fazer um update dos negócios realizados na semana anterior. Joel, passo a apresentação dos montantes negociados, principais membros de negociação, tipologias negociadas e maturidades referentes à semana de 12 de abril a 16 de abril. Na semana em questão foram negociados 37,70 mil milhões de kwanzas, fazendo aqui uma decomposição
posição por dia de semana, na segunda-feira foram negociados 4,87 mil milhões, na terça-feira 2,22 mil milhões, na quarta-feira 1,10 mil milhões, na quinta-feira 9,70 mil milhões e na sexta-feira, dia 16, foram negociados 19,81 mil milhões de kwanzas. Joel, no que diz respeito à participação dos membros na semana de 12 a 16, o Banco Fomento Angola registrou negócios de 34,76 mil milhões de kwanzas, com uma cota de mercado de 64,80%. Foi este banco, então, seguido do Standard Bank Angola, com uma cota mais reduzida, mas ocupando assim a segunda posição de 7,91 mil milhões. Na terceira posição, o Banco Angolano de Investimentos, com uma cota de 6,15 mil milhões. Estes bancos em questão representaram uma cota assim de mais de 85% do montante total transacionado. Joel, sobre as maturidades, temos aqui uma predominância das maturidades para o ano de 2022, onde os negócios registrados atingiram a cifra de 29 mil milhões de kwanzas. No que diz respeito às tipologias negociadas, as obrigações do Tesouro indexadas tiveram maior predominância na semana em análise, uma vez que tiveram uma cota de 55,37% do montante total negociado. Já as obrigações do Tesouro não reajustáveis tiveram uma cota transacionada correspondente a 44,62% dos 37,70 mil milhões negociados na semana de 12 a 16 de abril. Notamos aqui também que, no que diz respeito à taxa de câmbio, notamos aqui que até a primeira semana de abril havia uma certa estabilidade na taxa de câmbio do kwanza face ao dólar, fazendo com que, a partir da semana de 12 de abril, começando a sentir-se alguma depreciação no valor do kwanza, os investidores recorreram novamente às obrigações do Tesouro indexadas para protegerem o seu capital. Isto porque, como sabemos, as obrigações do Tesouro indexadas têm fatores de indexação que mitigam os efeitos da depreciação do kwanza face ao dólar. Joel, como temos vindo a referir, o mercado de capitais angolano é uma alternativa rentável aos depósitos a prazo, uma vez que dispõe de um portfólio diversificado de instrumentos financeiros, estes que oferecem yields médias de 20%, para além das obrigações indexadas que mitigam os efeitos da depreciação do kwanza face ao dólar. Os investidores interessados em consultar as ofertas disponíveis poderão não só identificá-las no nosso livro de ordens, mas também por intermédio dos bancos comerciais e das corretoras licenciadas. Joel, para esta segunda-feira, dia 19 de abril, vamos então passar a projeção do nosso livro de ordens, disponível em www.bodiva.ao. Os investidores que não consigam acompanhar neste momento a projeção do livro de ordens poderão fazê-lo posteriormente por consulta também do canal do YouTube, programa Hora da Bolsa. Segue-se então a apresentação do nosso livro de ordens. As obrigações do Tesouro indexadas, informamos que de forma geral estão a ser negociadas a prémio. É importante referir aos nossos potenciais investidores e ao mercado em geral, aos nossos ouvintes, que as obrigações do Tesouro podem ser negociadas a desconto quando o seu preço é inferior a 100%, ao par quando o seu preço é igual a 100% ou a prémio quando o seu preço é superior a 100%. Sobre as obrigações do Tesouro indexadas que temos listadas no nosso livro de ordens, estão de forma global a ser negociadas a desconto. Descontos esses que estão compreendidos entre os 3,5% e os 21%. Portanto, quanto maior a maturidade, pelo que observamos no nosso livro de ordens, para as obrigações de Tesouro indexadas, maior o prémio exigido pelos vendedores. Portanto, aqui usando o código de negociação OK31 I23A, a tipologia do ativo refere-se então a uma OTTX, isto é, uma obrigação do Tesouro indexada à taxa de câmbio do kwanza face ao dólar. A sua taxa de cupom corresponde a 5%. Títulos estes que foram emitidos no dia 31 de maio de 2016, com vencimento no dia 31 de maio de 2023. Para este título existem 433 unidades à venda ao preço de 112,5%. Joel, notar aqui que, uma vez que as obrigações do Tesouro indexadas têm oscilações no que diz respeito ao seu valor nominal em função das depreciações cambiais,
do Kwanza face ao dólar. Neste caso, para o dia de hoje, o valor nominal unitário das obrigações indexadas corresponde a 801 mil Kwanzas. Logo, vendo aqui que os vendedores colocaram um preço a 112,5%, isto é indicativo de que os vendedores exigem um prémio de 12,5%. Joel, como referimos noutras edições, mas que nunca é demais enfatizar, os investidores muitas vezes colocam-nos a questão de porquê que um determinado investidor aceitaria pagar um prémio de X ou de Y para aquisição de uma obrigação indexada. A resposta que damos é que, sabendo que as obrigações indexadas têm então o seu valor relacionado à taxa de câmbio do Kwanza face ao dólar, estes títulos que vencem no dia 31 de maio de 2023, um investidor que considera que até a data de vencimento desse título a depreciação cambial seja superior a 12,5%, o investidor estará então confortável em pagar o prémio exigido pelos vendedores para que tenha esses títulos em carteira, sendo que a qualquer momento que a desvalorização ultrapasse os 2,5%, isto será refletido num proveito em termos de preservação de capital a favor dos detentores de obrigações do Tesouro indexadas. Portanto, quero com isto dizer que as obrigações do Tesouro indexadas mitigam e protegem o capital de qualquer desvalorização cambial do Kwanza face ao dólar. Logo, os investidores estarão em condições de pagar um prémio para protegerem o seu capital de depreciações cambiais que sejam superiores ao prémio pago. Joel, continuando então aqui no curso do livro de ordens, encontramos também obrigações do Tesouro não reajustáveis, estas que são predominantemente negociadas a desconto. Os preços das obrigações do Tesouro não reajustáveis variam hoje entre os 77% aos 97,18%, e aqui notamos que quanto maior o prazo de vencimento do título, maior o desconto que os titulares dos títulos aceitam receber por parte dos potenciais investidores. Isto porque, como o próprio nome indica, as obrigações do Tesouro não reajustáveis não dispõem de qualquer fator de indexação cambial. Logo, quanto maior for o prazo até a data de vencimento do título, isto é, faço o investimento hoje, se o título vencer em 2024, terei de esperar então cerca de 3 anos até receber o meu capital sujeito e passivo de depreciações cambiais. Logo, os vendedores estão confortáveis em oferecer um desconto para receberem o capital hoje, pelo que os investidores exigem esse desconto para que possam então ser eles a aguardar pelo resgate desses títulos. João Costa, as obrigações de Tesouro não reajustáveis que temos hoje em negociação no nosso mercado têm maturidades compreendidas entre 2021 e 2026. Vou então usar o código de negociação OIU23A a título de exemplo. Portanto, é uma obrigação de Tesouro não reajustável com uma taxa de cupom de 12%. Os cupons das obrigações são pagos de forma semestral. Estes títulos têm data de vencimento no dia 12 de junho de 2023. Logo, o último cupom foi pago no dia 12 de dezembro de 2020 e o próximo cupom será pago no dia 12 de junho de 2021 e assim sucessivamente até a sua data de vencimento. Para este título, existem 1000 unidades para compra, isto é, existem compradores que pretendem comprar 1000 unidades ao preço de 77,66%. Por sua vez, existem unidades à venda ao preço de 82,57%. As obrigações do Tesouro não reajustáveis têm aqui uma componente interessante que é o facto de, para o investidor que os adquira, uma vez que faz essa aquisição a desconto, para além do fator de compra-desconto, também irá beneficiar da taxa de cupom, neste caso em concreto, correspondente a 12% que são pagos de forma semestral. Realce que a taxa de 12% é uma taxa anualizada e será paga de forma semestral. Logo, o valor das obrigações de Tesouro não reajustáveis que não estão expostos a qualquer fator de indexação, o seu valor nominal unitário permanece constante em 100 mil Kwanzas até a sua data de vencimento. Ora, se eu, comprador, comprar estes títulos ao preço de 77%, estou a receber pelos mesmos um desconto de 23%, correspondente a 23 mil Kwanzas de desconto por unidade. Para além desse desconto de 23 mil Kwanzas, receberei também a taxa de cupom de 12% pagos de 6 em 6 meses. Aqui, a vantagem para as obrigações de Tesouro não reajustáveis é o facto de receberem cupons e beneficiarem do desconto que lhes é oferecido por parte dos
vendedores. Joel, temos também no dia de hoje para negociação unidades de obrigações ordinárias ou obrigações privadas que são emitidas pelo Standard Bank Angola. Neste momento o Standard Bank Angola continua a ser a única entidade privada a emitir obrigações. As obrigações emitidas têm uma taxa de 17%. Foram emitidos no dia 11 de dezembro de 2018, terão vencimento no dia 11 de dezembro de 2021, pagos também cupons de forma semestral. O último cupom foi pago no dia 11 de dezembro de 2020, o próximo cupom será pago no dia 11 de junho de 2021 e o último cupom no dia 11 de dezembro de 2021. Data esta onde os investidores receberão não só os juros correspondentes a 17%, mas também o seu capital, considerando as unidades adquiridas ao preço de 100%. As obrigações ordinárias emitidas pelo Standard Bank não estão a ser negociadas nem a desconto nem a prémio. Estão a ser negociadas exatamente a 100%, isto é, ao seu valor nominal unitário que corresponde a 100 mil kwanzas. Joel, tendo então dado notas sobre o mercado secundário e sobre o nosso livro de ordens, informamos que para que os investidores pretendam adquirir ou vender títulos que tenham em carteira, deverão contactar os bancos comerciais ou as corretoras licenciadas. A qualquer momento que o investidor, após a aquisição de um determinado instrumento financeiro, pretenda vendê-los, deverá também contactar o banco comercial ou a corretora licenciada para realizar capital em função da venda. É muito importante informar aos investidores que, para além do capital investido, os investidores que os tenham adquirido títulos a desconto irão beneficiar também da diferença do desconto e dos juros corridos. Sendo que os juros são pagos de forma semestral, ora, se o investidor adquire os títulos emitidos no dia 26 de outubro, cujo próximo cupom é no dia 26 de abril, os juros corridos em função do prazo decorrido desde a aquisição são também um proveito a favor dos titulares que a dada altura pretendam vender esses títulos. Joel, esta questão acontece não só para as obrigações indexadas, também para as obrigações de tesouro não reajustáveis e para as obrigações privadas. Assim sendo, vamos então passar para notas sobre o mercado primário. O mercado primário é o momento onde os títulos são emitidos pela primeira vez, podem ser feitos através de regularização de atrasados, isto é, para empresas prestadoras de serviço ao Estado, ou através dos leilões do mercado primário. Estes leilões para o mês de abril continuarão a ser realizados de forma diária, tendo em conta o último leilão realizado no dia 16 de abril. Vou passar a informar as taxas de referência de fecho do último leilão, pelo que os investidores poderão contactar os seus bancos comerciais para concorrerem às taxas que irei de seguida anunciar. É importante dizer já aos investidores, sendo que as taxas do mercado primário são provenientes de leilões, a taxa de referência poderá sofrer ligeiras alterações em função das licitações dadas por outros investidores que irão participar nos referidos leilões. Para hoje, dia 19 de abril, temos então os bilhetes do Tesouro com maturidade em 364 dias, cuja taxa é de 16%. Temos as obrigações do Tesouro não reajustáveis com maturidades de 1 ano e meio, cuja taxa está fixada em 23,75%. Temos também as obrigações do Tesouro não reajustáveis com maturidades em 2 anos, com uma taxa fixada em 24,50%. Obrigações do Tesouro não reajustáveis com maturidades em 3 anos, fixadas em 24,72%. Obrigações do Tesouro não reajustáveis com maturidade de 4 anos, cuja taxa fixada em 24,75%. Por fim, a maturidade mais longa correspondente às obrigações do Tesouro não reajustáveis com maturidade de 5 anos, a taxa ficou fixada no último leilão em 25%. Joel, vamos então aproveitar e dar aqui breves notas sobre a dinamização do mercado de ações. O mercado de ações será então inaugurado pela privatização de uma entidade pública, à luz do próprio IVE, será o Banco Comércio e Indústria. Conta-se que a privatização ocorra ainda no segundo ou terceiro trimestre de 2021. O IGAP está então a promover o caderno de encargos para que os investidores pré-qualificados possam participar neste leilão via Bolsa de Valores para alienação das ações do Banco Comércio e Indústria. Joel, quero aproveitar e salientar que a privatização do Banco Comércio e Indústria será feita através de leilão em Bolsa para investidores pré-qualificados. Os requisitos mínimos para estes investidores participarem no referido leilão serão então anunciados pelo IGAP.
Para além da privatização desta entidade pública, outras surgirão. O programa de privatizações está disponível no site do IGAP. Joel? Considerando que outras entidades já privadas que pretendam abrir o seu capital social para que sejam então cotadas as suas ações na Bolsa de Valores, poderão então contactar a Bolsa de Valores de Angola para que recebam os requisitos mínimos e informações sobre os passos atinentes à listagem das suas ações no mercado de capitais. O mercado de capitais é uma alternativa ao comum financiamento bancário, sendo que os titulares destas empresas privadas que façam a abertura do seu capital social poderão então levantar capital através da Bolsa de Valores, onde investidores que acreditem no projeto dessas empresas irão investir nessas atividades para que consigamos então ter aqui um mercado de ações cada vez mais vibrante e mais dinâmico. Joel, para esta segunda-feira, dia 19 de abril, são as principais notas que queríamos apresentar ao mercado. A Bodiva agradece uma vez mais a confiança de todos no mercado. Bodiva, confiança e transparência ao serviço do mercado. Até quinta-feira, Joel. Obrigado, Raul Diniz, coordenador do Departamento de Negociação da Bodiva, e as oportunidades de financiamento de investimentos existentes hoje nos mercados Bodiva. Momento das notícias. Momento das notícias. Na hora da Bolsa. Na hora da Bolsa. Vamos às notícias que marcam a atualidade a nível do mundo. Começar por dizer que o Ant Group de Jack Ma avalia formas do homem mágico da China deixar o controle das empresas diante da pressão do governo chinês. Jack Ma teria oferecido numa reunião de novembro com reguladores a alternativa de entregar parte do Ant Group ao governo. A holding Ant Group avalia alternativas para que o fundador Jack Ma abra mão da participação na gigante tecnologia financeira e deixe o controle do grupo, uma vez que reuniões com reguladores chineses sinalizaram à empresa que esta medida poderia ajudá-la a passar pelo escrutínio do governo de Pequim sobre os seus negócios, de acordo com uma fonte familiarizada com a linha de ação dos reguladores e outras duas pessoas com laços estreitos ao grupo. Jack Ma, já sabem, é o CEO e fundador de Alibaba, o site de vendas poderosíssimo chinês que rivaliza com a Amazon, homem mágico no mundo, Jeff Bezos, o americano. A Reuters está a relatar pela primeira vez detalhes da última ronda de reuniões e discussões sobre o futuro do controle de Jack Ma sobre a WANT, exercido por meio de uma estrutura complicada de veículos de investimento. O Wall Street Journal relatou anteriormente que Jack Ma haveria oferecido numa reunião de novembro com reguladores a alternativa de entregar parte do Ant Group ao governo chinês. Funcionários do Banco Central e Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China mantiveram conversas entre janeiro e março com Jack Ma e a Ant Group separadamente, nas quais foi discutida a possibilidade da saída do magnata da empresa, segundo relatos de uma fonte familiarizada dos reguladores de uma das fontes com laços estreitos à empresa. O Ant Group negou que a venda de ações de Ma estivesse a ser considerada. De acordo com o grupo, e passando a citar, o desinvestimento por parte do Sr. Ma no Ant Group nunca foi tópico de discussões com ninguém, disse um porta-voz da Ant em comunicado. A Reuters não conseguiu determinar se a Ant e Jack Ma continuariam com uma opção de desinvestimento e, em caso afirmativo, qual seria a empresa esperava que as ações de Ma, no valor de bilhões de dólares, pudessem ser vendidas a investidores existentes na holding ou na sua afiliada de comércio eletrónico Alibaba Group, sem envolver qualquer entidade externa, disse uma das fontes com laços à empresa. Na segunda fonte, também com conexões com a empresa, disse que durante as discussões com reguladores, Ma foi informado de que ele não teria permissão para vender a sua participação a qualquer entidade ou indivíduo próximo a ele, e em vez disso, teria que deixar o controle completamente. Outra opção seria transferir a sua participação para um investidor chinês afiliado ao Estado, disse a fonte. Então, Jack Ma já sabe que ficou algum tempo desaparecido dos holofotes e agora vão surgindo notícias sobre as negociações com o governo para deixar o controle do Ant Group. Enquanto isso, no Brasil, a Shell Brasil quer vender gás no mercado livre a partir de 2022. A companhia está a preparar-se para lidar com o consumidor a partir do ano que vem, disse Araújo. O movimento ocorre diante da promessa feita pela Petrobras ao órgão Antitrust CADE de que deixaria de comprar gás natural de parceiros e terceiros, num passo visto como importante para o desenvolvimento do mercado e o surgimento de novos agentes. Mas uma atuação mais expressiva de modo dos novos investidores num setor historicamente dominado pela estatal, que cria uma série de ações da reguladora ANP e até mesmo da Petrobras, inclusive para garantir o acesso às infraestruturas de gás natural necessárias. A companhia está a preparar-se para lidar com o consumidor a partir do ano que vem, disse Araújo durante uma conferência de imprensa para atualizar sobre a atuação da empresa no país. O executivo ponderou, no entanto, que
questões pendentes precisam ser endereçadas sem entrar em detalhes. Vamos dizer então os 10 passos que você precisa seguir para declarar ações caso invista no mercado brasileiro. As 10 coisas que você precisa saber antes de declarar ações. A primeira é que é necessário declarar a posse das ações, os rendimentos obtidos com a venda dos papéis, lucros em operações acima de 20 mil reais, dividendos e ganhos, juros sobre capital próprio e os aluguéis das ações. Também é necessário a declaração da posse das ações, entra na categoria de bens em direitos no Código 31. É preciso informar quantas ações você tinha a 31 de dezembro, por exemplo, de 2020, do ano passado, valor que comprou e a que valor vendeu estas ações, além do lucro ou prejuízo que obteve. Outra coisa a saber é, se você vendeu as ações e teve lucro, mas o valor total das vendas paralisadas não passou de 20 mil reais no mês, os rendimentos serão isentos de impostos. Quarta coisa a saber, se os lucros das operações forem acima de 20 mil reais, essas declarações devem ser feitas até o último dia do mês seguinte da operação por meio das DARFs, documento de arrecadação de receitas. Quinta questão a saber, se quiser, antes de declarar as ações, é necessário declarar as operações mesmo que você tenha tido prejuízo. É verdade. É preciso também saber se o CNPJ da empresa você possui ações. Para cada ação que você tiver um campo diferente, precisa ser criado na plataforma da declaração de impostos. Os dividendos são isentos de impostos e devem ser declarados na aba investimentos isentos e não tributáveis. Todos os dividendos que forem isentos, não é? E a nova coisa que tem que saber antes de declarar as ações no Brasil, os juros sobre capital próprio se encaixam na categoria de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. A 10ª coisa a saber antes de declarar é se você alugou as suas ações em 2020. Essa aluguer de ações possui cobrança de imposto, contudo, o imposto de rendimento é descontado no momento dessa operação. Assim, o imposto de rendimento já foi abatido e a declaração do aluguer entra na categoria rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Muito bem? Claro, essas são as 10 coisas que tem que saber antes de declarar ações no Brasil. Nós, obviamente, estamos a preparar o que você precisa saber antes de declarar ações em Angola. Isto em breve vai ouvir aqui no programa de rádio e também vai encontrar esse conteúdo no A Hora da Bolsa. Momento das notícias na Hora da Bolsa. Na Hora da Bolsa. Muito bem, caros ouvintes, João Costa e António Santos despedem. Até a próxima quinta-feira. Um forte abraço. Estamos juntos. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O Jornal dos Mercados Financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10h. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais.